paz do Senhor, meus irmãos, estamos nós ao vivo, iniciando a nossa live, o cristianismo na geração atual, amém? Então, nós vamos ter alguns convidados que vão estar participando junto conosco, né? Inclusive um deles já está aqui agora, arrumando o seu cabelo, para entrar ao vivo conosco, nosso irmão Diego, lá de Nova Iguaçu, da Igreja Metodista Presbiteriana de Cobrex. Está nos ouvindo, meu irmão? Amém? Então, nós vamos ter alguns convidados. Está me ouvindo? Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos que nos assistem, que já estão compartilhando desse vídeo. Amém? Hoje nós vamos estar falando do cristianismo na geração atual. Então, nós vamos estar discutindo algumas coisas pertinentes a esse assunto. Vai estar conosco um jovem chamado o presbítero Diego. Vai estar conosco também o Diego, diretor de jovens lá da Igreja de Cobrex, lá no distrito de Queimados. E vai estar também o jovem Tiago, né, que congrega junto conosco aqui na Igreja Metodista Presbiteriana de Porto Real. De maneira que eles vão chegando aqui, eles já vão ter acesso conosco, já vou convidá-los para já estar entrando. Amém? A paz do Senhor, presbítero Diego, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Amém. Paz do Senhor, meu querido. É um prazer a gente estar aqui, somando aqui com o corpo de Cristo e tentar esclarecer um pouco desse assunto que é tão importante para a gente, né? Amém. O presbítero Diego, ele congrega em Itatiaia, na congregação de Vila Pinheiro, né, junto com o pastor Ezequiel, que também já esteve conosco aqui, em uma live direto. Bem, ele vai se apresentar melhor, né? Pai, né? Esposo. Sou presbítero, como o Barclay falou, na congregação de Vila Pinheiro. Estamos ali com o pastor Ezequiel. Sou marido da Isabelle, pai da Maria Alice. Estamos aí nessa caminhada aí junto com o pastor lá, a gente cuidar do rebanho que o Senhor tem nos dado. Amém. O irmão Diego também lá de Nova Iguaçu, do distrito de Queimado, está solicitando aqui a entrada dele, a gente está aguardando, também que vai participar conosco. Deixa eu ver aqui, ele está vindo, aí ele está aparecendo. Vamos lá. Paz do Senhor, meu jovem. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Irmão Diego? Ele só está aparecendo na tela, mas não está me ouvindo. Amém. Fala comigo, meu jovem. Barclay, eu não consigo... Não, eu só consigo te ouvir pela live. Eita. Eu estou te ouvindo, Barclay. Está me ouvindo? Tô. E agora, Diego, como é que a gente vai fazer contigo, meu jovem? Ele vai entrar de novo. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos começar uma live hoje falando do cristianismo na geração atual, né? Nós vamos falar de alguns assuntos conflitantes do nosso dia a dia e como preservar, né, os ensinos de Cristo para essa geração. O que é necessário para voltarmos à essência do Evangelho de geração em geração. As dificuldades que enfrentamos, a dificuldade de passar para a próxima geração com qualidade, de maneira abençoada, e como vamos fazer isso de maneira abençoada pela parte de Deus, né? Então, precisamos aprender isso, precisamos ver isso à luz da Bíblia, porque o cristianismo, ele não mudou, né? As gerações estão mudando, as gerações estão aí presentes, e a cada dia que passa, a gente vê que lutas diferentes aparecem.
complexos, dificuldades para uma nova geração que se apresenta a todo instante, enfrentando realidades no dia a dia. Mas isso é possível com a bênção de Deus? É possível viver esse evangelho da parte de Deus? É possível. Amém. Nós já estamos ao vivo, irmão Diego. Tudo na paz? Tudo na paz, tudo na paz. Eu tava dando problema, eu não conseguia te ouvir por aqui, eu só conseguia te ouvir pela live do Facebook, mas enfim, graças a Deus. Amém. Já deu uma saudação. Esse é o nosso irmão Diego, diretor de jovens da igreja lá de Cobrex, né, distrito de Queimados. Ainda é diretor ou eu estou enganado? Não. Mas é um jovem seminarista que está aí conosco, né, um jovem abençoado. Não é pai, mas é filho. Tem uma mãe abençoada, irmãs abençoadas também. Que Deus vos abençoe. Dê uma saudação aí para o povo. Fala, pessoal, a paz do Senhor a todos. É muita felicidade de estar aqui com o Marclay. Eu não sou diretor local, eu sou supervisor distrital atualmente só. E para mim é um desafio conversarmos sobre cristianismo na atualidade, um momento que a gente tem visto tantas coisas surgirem, tantas ideias que vão tentando inserir dentro do cristianismo, coisas que foram se perdendo com o passar do tempo. Então acho que é bem interessante a gente conversar sobre isso hoje. Amém. Aos irmãos que estejam nos assistindo, podem enviar perguntas, sabatinar esses jovens que estão aí. O Diego é um presbítero jovem, mas está aí também para ser sabatinado. Pode perguntar. O Diego também é um jovem também, que estudante da palavra de Deus, que busca, né, com responsabilidade, viver um cristianismo verdadeiro. O que não é tão simples, por vermos as mudanças que ocorrem de geração em geração. Está faltando somente o jovem Tiago, que já deve estar... Ele saiu um pouquinho para compartilhar o link, mas daqui a pouquinho ele vai estar conosco. Nesse primeiro momento, nós vamos começar com uma oração, pedindo a Deus que venha abençoar este momento e aqueles que nos assistem também sejam abençoados ricamente. Possamos contribuir, né, com o que vamos discutir aqui para a glória de Deus, para o enriquecimento de nossas vidas. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença sobre nossas vidas. Capacita-nos, Senhor, neste momento que vamos discutir a respeito da Tua palavra, Senhor, do Teu evangelho, daquilo que o Senhor anunciou para que assim vivêssemos e fôssemos bem-sucedidos diante dos Seus ensinos. Por isso, em nome de Jesus, abençoa-nos e faça-nos, Senhor, compartilhar, ó Pai querido, de nossas experiências, ó Deus amado, e da Tua palavra, Pai, para que venhamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Toma em Tuas mãos cada lar, toma em Tuas mãos, Senhor, cada um que esteja nos assistindo e que venham nos assistir e também sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém? O seu microfone está cortado ou eu que cortei? Vê aí. Diego. Tá certo. Tá certo. Amém. O Diego ainda não entrou, mas nós já vamos começar a nossa conversa. Amém? Amém. Eu não sei se você já deve ter escutado essa frase. Na minha época ou no meu tempo não era assim. E essa frase, ela também se tornou peculiar na vivência do cristianismo, do Evangelho de Cristo. Nos nossos dias, nós vemos pessoas mais velhas dentro de nossas igrejas comentando, não, na minha época não era assim. Isso já é um conflito de gerações? Fala comigo, Diego. Qual dos dois Diegos, né? Quando eu for falar com o Diego presbítero, eu vou falar presbítero Diego. Ah, tá, beleza. Eu acredito que sim. Sim, a gente sempre tende a olhar para o passado com uma visão de retrospectiva e achar que o que aconteceu antes foi muito melhor do que está acontecendo agora. Então, eu acho que esse choque de gerações ele sempre acontece nesse sentido, de olhar para trás e a nostalgia do tempo que a gente viveu, né? E das esperanças e das expectativas que eram projetadas para o futuro também. Amém.
Você é de que ano, Diego? Eu nasci em 96. O presbítero Diego? 91. Jesus! Só eu de 80, misericórdia! Tá bom. Então eu posso falar com vocês, na minha época não era assim. Amém? Vocês vivem então numa mesma década, nasceram em uma mesma década. Eu estava vendo alguns sociólogos comentando que uma geração dura mais ou menos mesmo, né? Há 25 anos. São aquelas pessoas que nascem dentro desse período. Mas a gente começa a acompanhar que esse tempo parece que já foi reduzido, né? Talvez para 15, 10 anos, que antes a gente ouvia assim, né? As músicas que marcaram os anos 80, né? E hoje, né? As músicas de 2019, 2020. Então, o espaçamento de tempo encurtou muito. Essa aceleração, presbítero Diego, tem gerado dificuldades para viver um cristianismo ensinado por Cristo? Na verdade, né, tem dois fatores. O primeiro fator, a informação, né? Eu acho que essa questão de mudança de geração diminuída, né, vamos dizer assim, há quem diga, Marclay, que antigamente, para mudança de geração era 45 anos. Né? Aí você viu aí que já eram 25, agora já estão falando 15 e 10. Eu acredito muito que é devido ao acesso à informação. Hoje todo mundo tem acesso a tudo. E hoje você fala com pessoas que estão do outro lado do planeta ao vivo ao mesmo tempo. Então, isso de certa forma facilita, mas com muita informação também gera alguns problemas, né? E eu acho que a questão, talvez que a gente vai entrar nessa conversa hoje, vai ser muito desse problema, né? O que estamos ouvindo e o que estamos vivendo de fato. Se a informação bate com a verdade e a verdade bate com a prática. Então, eu acho que realmente a geração atual, ela vive coisas que não vou falar sua, porque você também não é tão velho assim, né? A idade não é tão distante. Mas eu acredito que os seus pais, né, na época dos seus pais, o evangelho, né, na época de 70, já era muito, 70, 80, já era muito mais diferente do que a nossa hoje. Amém. Então, agora aqui o jovem Tiago. A paz do Senhor, Tiago. Paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor para o presbítero Diego, paz do Senhor para o Diego, dois Diego aí. Estou muito feliz de estar aqui e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo interessante porque é um assunto que eu gosto de falar bastante sobre essa atual geração, que é a minha geração e que eu tenho confronto direto com a minha geração. Vai ser legal. Amém. Você nasceu em que ano, Diego? O Tiago? 2000. Aí, olha só. Saber a minha idade. Então, nós temos aqui a geração de 80, 2 de 90 e 1 de 2000. Então, o assunto vai ser bem interessante, né? Devido aos jogos. Eu vou falar algumas coisas aqui e daqui a pouquinho vocês vão ser introduzidos nesse assunto que eu vou estar falando, né? Que foram conflitos dessas gerações. Nós temos o cristianismo nascendo na igreja primitiva. Então, uma geração totalmente diferente da nossa. Uma geração que, posteriormente à igreja primitiva, nós já vemos alterações no decorrer do tempo. Né? Já sofreu, a igreja já foi sofrendo alterações até a nossa atualidade. Não vou me prender muito nestas gerações, né? Até porque é muito diferente da nossa, não somente a nível cultural. Mas já na nossa geração, nós já enfrentamos algumas diferenças. Por exemplo, costume era doutrina. Então, nós já tínhamos uma compreensão de costume é doutrina. Daqui a pouquinho, a gente começa a romper com os costumes e passamos a compreender. Doutrina é doutrina, costume é costume. Então, hoje,
Parece que essa nova geração talvez não saiba nem o que seja doutrina e nem o que seja costume. Conseguiram perceber como é que esse giro foi acontecendo? Que essa geração atual está preparada para viver esse tempo? Tiago. Olha, realmente a gente está vivendo numa sociedade, numa geração em que muito se perde os valores e muito se confunde dos costumes e doutrinas. Realmente, no passado, se você for pegar, por exemplo, o casamento, por exemplo, era de uma menina, o pai era arranjado, né? E isso era como se fosse doutrina, era um costume das famílias se casar com quem ele queria e quem tivesse posse. Hoje não, hoje já a menina tem o direito de escolha para quem vai casar. Isso é um costume. Agora, as doutrinas, eu acredito que seja a educação, seja você ser uma pessoa de bem com a sociedade, com a religião, enfim, são uma série de coisas. E se a minha geração está preparada, eu acredito que ela ainda não está preparada, porque ela se enquadrou em diversas bolhas. Eu estava vendo uma reportagem da Band antiga e mostra várias tribos, eles chamam de tribos. Então você tinha a tribo do rock, você tinha a tribo do rap, e essas tribos elas se separavam um do outro, eles não conviviam junto. Isso está acontecendo muito na nossa geração. O pessoal que é do atleta, ele fica com o pessoal dos atletas. Isso muito nas escolas também. Os grupinhos são muito separados, então a gente não está preparado para conviver de novo, porque isso tinha antes, tinha uma convivência na sociedade. Hoje, existem bolhas separadas uma da outra. Eu acho que entrando nessas bolhas, estourando elas, para dizer, né, tirando os jovens dessas bolhas, eu acho que é o caminho, mas eu acho que ainda não está preparada. E a sua opinião, Diego? Eu concordo com o Thiago, no sentido de nós estarmos vivendo dentro de bolhas. Eu não acredito que seja uma coisa da atualidade apenas. Nós somos altamente facciosos, né? Nós tendemos a nos agrupar, nos aglutinar perto de pessoas que têm mesmas preferências que nós. Então, se a pessoa ouve o mesmo tipo de música, se a pessoa tem as mesmas práticas, os mesmos costumes que nós, a gente tende a se aglutinar perto delas. O que eu acredito que aconteça e que tenha acontecido é que o cristianismo, né, não tem conseguido extrapolar a sua bolha. Eu acho que essa conversa que a gente está tendo é muito importante nesse sentido, de entender até que ponto nós, como cristãos, temos influenciado as demais bolhas existentes, sabe? É algo que, eu não sei se vocês gostam da Priscila Alcântara, mas ela lançou um álbum e ela falou alguma coisa muito interessante, que era, eu preciso falar para gente. Que gente? Todo tipo de gente. E aí eu estou lendo um livro sobre produção artística dentro da igreja, e o autor ele fala justamente sobre a questão de nós sairmos dessa nossa bolha, sabe? Do gospel, do produzir coisas só para nós mesmos, nos nutrirmos de coisas que nós mesmos fazemos só para gente. Então, eu acho que a gente também deixou por um bom tempo que as pessoas se afastassem de nós, entendeu? Também. Então, acho que a gente precisa ver até que ponto os costumes, como o Marclay estava falando, eles influenciam as doutrinas, sabe? Até mesmo hoje. E diferenciar o que é costume, o que é doutrina, o que foi para uma época determinada, o que é para ser feito agora, sabe? Agora, essas últimas semanas, a gente tem debatido muito sobre a questão do racismo, de como isso acarreta na vida das pessoas. E, por um bom tempo, a Igreja Católica, né, primariamente, ela apoiou, sabe, a escravatura e tudo isso.
Então, assim, a gente tem que... Eu acho que a gente está nesse momento de rever que sequelas esses costumes da época deixaram pra gente, sabe? Eram marcas, né? As marcas, isso. Como que isso se estruturou naquela época e como isso vai repercutindo através dos anos, através dos séculos e chega até agora a gente. E assim como também outras coisas que a gente acredita que não tem nada a ver, mas que na verdade tem muito a ver, sim, sabe? Que a gente normaliza, quando na verdade nós não deveríamos estar normalizando, como a própria questão do divórcio. Entendi. Olha só, nós estamos tendo aqui uma pessoa que está compartilhando, né? Porque não tem como a gente falar de cristianismo não trazendo a Bíblia para o nosso contexto, né? E a missionária Marister, que está nos assistindo lá de Volta Redonda, ela colocou assim, rapaz, hoje é pregado um evangelho superficial. Se pregar o verdadeiro evangelho, quase ninguém fica na igreja. Aquele famoso quero ouvir o que me convém. Se é bênção de Deus, falou. Se é correção, esse entende de outra forma. Então, eu vou reproduzir agora, através do que ela comentou aqui, em forma de pergunta para o presbítero Diego. Presbítero Diego, fala-se muito de um evangelho superficial, que as pessoas só querem ouvir o que lhe convém. De acordo com esse entendimento, o querer ouvir o que se quer, o que gosta de ouvir, se torna difícil viver um cristianismo nesta geração? Então, a gente precisa definir o que é cristianismo, né? Porque se a gente estiver falando do cristianismo, que a Bíblia, os apóstolos, né? Que dizem lá em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, partindo do princípio que aquele ali é o verdadeiro cristianismo, a gente tem vivido muito diferente daquilo. Agora, se eu disser que o cristianismo é eu participar de uma instituição que pregue que Cristo é o líder, né, mas não é o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, mas um Cristo que me amolda aos meus desejos e necessidades, aí sim é fácil, porque hoje virou moda, né? Hoje nós somos cerca de 50 milhões de cristãos no Brasil. Então, eu acho que a conversa vai partir se a gente está vivendo o verdadeiro cristianismo ou se a gente está vivendo um cristianismo que foi moldado por homens. Porque o que foi falado, né, de costumes e doutrinas, muito da nossa cultura, muito da Igreja Católica, né, a questão de botar do santo e profano, né, do sagrado e o secular, acabou a gente fazendo uma dicotomia que não existe. Eu sou cristão onde eu estiver. Eu não sou um engenheiro que vai na igreja. Não, eu sou um cristão que faz engenharia. Eu não sou um servente que vai na igreja. Não, eu sou um cristão que trabalha ali no local para manifestar o reino, né, onde eu sou servente. Então, infelizmente, a gente se acostumou a achar que a liturgia, que dogmas e costumes da igreja acabou sendo o cristianismo. E não é. Foi o que o Diego falou da Priscila Alcântara. Ela, à primeira vista, ela assusta, porque ela faz coisas que muitos cristãos, né, vou até melhorar, muitos crentes dizem que é do diabo, que não é de Deus, mas se ali tiver surtindo efeito e tendo uma frutificação, né, gerando frutos, né, quem somos nós para dizer que não é Deus fazendo a obra? É claro, né, não vamos também falar que está 100% correto, enfim, mas acho que nossa conversa aqui é justamente isso. O que é doutrina? Doutrina é o que a Bíblia diz e ponto final. O que é costume? Costume é o que eu quero. Eu quero que minha igreja use calça, que a mulher use saia, eu quero que você não ouça música secular, que você não faça uso
da bebida alcoólica, que você não veja televisão, enfim, isso é costume. E isso nunca foi e nunca estará pautado perante o que a Bíblia fala, né? Isso, Lutero tentou dissociar isso da Igreja Católica, mas a gente ainda, a nossa herança é muito, eu digo, católica da instituição católica, não digo, né, a religião, vamos dizer assim, católica, mas a instituição católica que teve a Inquisição, que teve as Cruzadas, né, ainda deixou muita herança para nós, e talvez o nosso papel hoje é mostrar o que é a Bíblia e o que é homem. E eu acho que a gente partir dessa primícia, desse conceito, a gente vai conseguir dissociar, isso é bíblico, isso não é bíblico. Amém. Diego? Dentro do que a missionária falou, eu lembrei da passagem em João, e Jesus está falando, né? E os discípulos viram para ele e falaram: olha, é muito duro para nós ouvirmos isso, sabe? Tipo, é quase como se eles falassem: cara, você não tem outra coisa para você falar melhor que isso. Então, embora a gente ache que é uma coisa que só acontece atualmente, o Evangelho de João já vai mostrar que naquela época também tinha essa questão de quando o Evangelho de verdade estava sendo falado, as pessoas já ficavam meio com que os ouvidos doíam, sabe? Porque a palavra, ela não é uma palavra simples de ser digerida, porque vai muitas vezes contra aquilo que nós queremos fazer também. Amém. O presbítero Ailton, né, esposa da nossa irmã Elaine, aqui também de Portugal, ele mandou algo aqui que eu achei bem interessante, que eu vou compartilhar com vocês. Tem muita gente confundindo cristianismo com religiosidade. Eu acho que talvez seja algo que vai transmitir melhor essa questão, né, para o nosso entendimento. Agora, Tiago, essa sua geração, né, pode ser chamada a geração que é muito musical e menos Bíblia? Sim. Hoje estamos se pautando muito em emoções, ou seja, parece que a parte do louvor está sendo mais importante do que a palavra. Parece que a gente só quer sentir as emoções fluindo através de nós, seja música gospel ou seja música secular. Eu acho que a música entrou de uma certa forma dentro da nossa sociedade, muito por conta da tecnologia que avançou, que hoje nós estamos sendo muito mais pautados pelos sentimentos emocionais que a gente quer com a música do que a palavra. A palavra ela não pode ser esquecida, ela tem que ser o principal, porque é ela que te dá alimento. Tiago, ou Diego? Diego, ele gosta de cantar, né, Diego? Só um pouquinho. Eu concordo, eu tenho me preocupado bastante com isso, porque eu não acho que as músicas hoje sejam menos bíblicas do que as músicas que já foram compostas outrora, sabe? Só que eu acho que o grande problema é que hoje em dia a gente, por conta dessa coisa de fazer tudo ao mesmo tempo, de não parar para pensar, sabe? Não fazer uma análise crítica das coisas, a gente acaba assimilando, como o Thiago falou, apenas a parte emocional, emotiva da música. Algumas semanas atrás eu até falei numa live aqui da igreja sobre o conceito de chapação, que essa coisa de você, durante o culto, levantar a mão e bater a cabeça, sabe? Muito comum entre os jovens, né, quando toca um worship. E a gente acaba esquecendo um pouco de aprofundar as raízes na palavra de Deus, sabe? Buscando, de fato, o alimento sólido, né? Então, eu acho que, de fato, nós temos vivenciado esse movimento da música, ela ocupa um lugar muito maior do que a própria Bíblia. Infelizmente. Presbítero Diego, quer falar alguma coisa, presbítero, sobre esse assunto? Uma geração musical? Tá dentro, realmente, que eles falaram aí. Tem muita gente que bate no worship, né? Que é muita... De fato, realmente, tem música que é muita repetição. Mas eu acho que
as músicas hoje elas estão sendo muito inspiradas, sabe? São muitos momentos espontâneos que acabam gerando hinos. E lógico, dependendo da situação, fica cansativo. Mas no ambiente de adoração ali, você não acaba não se preocupando com isso, você acaba se entregando, né? Essa é a questão. Não vejo esse problema também, não, com as músicas atuais. É claro que as letras antigas eram mais, vamos dizer assim, mais elaboradas, mas questão de espiritual e bíblica, eu acho que não tem muita diferença, não tem esse problema, sabe? Só complementando isso que o Diego, o presbítero, falou, eu, particularmente, assim, eu gosto bastante de worship, tá? Eu não tô massacrando worship, não. Mas o que eu penso é justamente isso. Que as músicas hoje, elas partem de uma espontaneidade, de um momento mais acolhedor, do que propriamente de produção de músicas. Eu já ouvi por várias vezes, por exemplo, entrevistas da Fernanda Brum, da Aline Barros, do Anderson Freire, falando que sentam para compor, sabe? E aí a gente vê pessoas como o Alessandro Vilas-Boas, o Brunão, e tantos outros que falam, simplesmente eu sentei, comecei a orar e a música foi surgindo, então acaba se tornando muitas vezes essas frases repetitivas, uma metodologia mais simples, digamos assim, mas não que uma mensagem não seja transposta a partir dali. A minha grande questão é que aquela foi a oração deles, sabe? A gente pode usá-la, mas tem que usar pensando o que a gente está falando, não simplesmente porque alguém famoso falou, cantou, a gente vai replicar, né? Olha só, quando você cita esse exemplo que você comentou, né, de não cantar um hino ou um louvor com entendimento, né? Mas se não há conhecimento, se esse povo não busca conhecimento, como haverá entendimento? Agora eu vou fazer uma semelhança aqui, inclusive, Diego, a sua esposa do pastor João Rosário mandou lá um menino de ouro, né? Só ela vê isso, mas amém, glória a Deus. Vai ser uma benção. Olha que interessante. Há alguns anos atrás, eu peguei um pouquinho disso, não na sua totalidade, mas eu peguei, onde a instrumentabilidade, os instrumentos para serem introduzidos na igreja, alguns eram considerados pecado, e não podiam ter dentro da igreja. Então, uma geração musical foi sofrendo alterações, né, não somente de instrumentos, mas também de ritmos. E aí a gente vai fazer as semelhanças, né, para viver no cristianismo atual. Espera aí, parece, aí vou usar, olha só, parece, tá? Parece que aquela geração era mais bem sucedida espiritualmente do que esta. Por quê? Por não ter tanto acesso à tecnologia, não ter tanto acesso a muitas informações, eles se prendiam mais no conhecimento? Ou essa geração atual é preguiçosa e não gosta de pegar coisa muito grande para estudar? Não quer se aprofundar demais, porque dá trabalho. Quem que eu vou... Seu áudio está funcionando, Diego? Tá. É porque eu muto na hora que você está falando. Entendi. O que você acha, Thiago? Acho que um pouco dos dois. Na verdade, a nossa geração, ela ficou muito preguiçosa, assim. Eu sei porque eu entrei lá no colégio, eu formei lá, então eu utilizei muito dos artifícios que a minha geração usa para se dar, vamos, entre aspas, se dar bem, né? Como, na verdade, não se dá bem. Existe uma preguiça, sim, mas existe também um contexto social do seguinte: a gente vem de um regime político há 20 anos ou 15 anos que
nos deixou ou tenta colocar a geração mais burra. O sistema educacional ficou pior, tudo ficou pior. Hoje as verbas que eram para ser muito grandes, era para melhorar o colégio, metade vai para o outro lado. Então, assim, isso também transformou a minha geração em mais preguiçosa, em mais burra, porque não há um método, não há um interesse. Mas também eu vejo do outro lado os jovens também que são meio revolucionários, né? Eles são fora da caixinha. E esses fora da caixinha, eles não se enquadram muito bem na nossa, digamos, sociedade. Diego? Eu acho que, assim, eu acho que tem um pouco de preguiça, sim. Mas a grande questão, eu estava até conversando um pouco sobre isso no domingo lá na igreja. As músicas que a gente ouve, que são antigas e tudo mais, elas são profundas, sim. Elas são boas, só que elas também remetem a uma memória afetiva de um tempo que as coisas eram mais fáceis, de um tempo em que as coisas eram melhores dentro da igreja, mas também, olhando agora um pouco para trás, eu vejo o quanto de coisa que a gente deixou de fazer, sabe? Mesmo com o uso da internet, por exemplo, a gente não faz tanto evangelismo quanto fazia antes, porque agora a gente está o tempo todo falando de Jesus, tem gente o tempo todo postando pregações, então a gente acabou deixando de ocupar espaços, sabe? Então, o que era para nos beneficiar, então eu fico pensando se Paulo, por exemplo, tivesse acesso à internet, se Jesus tivesse acesso à internet, o quanto que eles abalariam o mundo muito mais do que fizeram naquela época, né? Mas também eu acredito que hoje em dia, como a gente tem muito acesso à informação, a gente está vendo tudo acontecer o tempo todo, como você estava falando sobre a questão das gerações, né? E de como a música ela reflete esse movimento de transição entre gerações muito rápido. A gente não conta mais a música da década, a gente conta as músicas por anos que elas são lançadas. E às vezes uma música que está bombando uma semana, na outra semana ela já não serve mais e lança novas músicas. Então, toda essa produção que começou a ter uma dinâmica mais fácil, né, mais facilitada, ela também influencia diretamente nisso, sabe? Dessa pobreza de pensamento mesmo, sabe? Pobreza cultural. Eu não gosto de falar de pobreza cultural porque a gente fala que uma cultura é melhor que a outra e eu já... Mas, assim, de pobreza nesse sentido de a gente buscar mais coisas, sabe? Buscar mais conhecimento, nesse sentido. Mas também, algo que eu acredito que influencia tudo isso, de como a gente vê as composições, de como a gente vê as produções atualmente, se dá muito porque a gente tem maior contato com os cantores. Então, a gente está vendo os caras postarem fotos, está vendo os caras postarem vídeo, toda hora que eles saem na rua, eles são clicados. Uma coisa que antigamente isso não era tão... não acontecia tanto. Então, por exemplo, você via a Aline Barros quando ela ia ministrar em algum lugar, quando ela lançava um clipe, quando ela aparecia numa rádio falando sobre algo. Então, eu acho que essa proximidade com as pessoas que estão produzindo também, elas geram essa coisa de, tipo, ele não é tão santo assim, né? O sucesso, né? O sucesso e a mídia produziram as condições de nós julgarmos. Né? Nos colocarmos... Hoje, só um parênteses, hoje é exatamente o que o senhor está falando. Hoje se tornou uma prática muito fácil os juízes da internet, né? Hoje nós somos juízes da internet. E isso é uma coisa, assim, triste. Você vai ver, por causa de um texto, uma frase fora de contexto, os juízes da internet caem em cima de você. Diego, presbítero Diego, você foi muito julgado por ser novo e presbítero? Eu não sofri muito isso, não. Graças a Deus, onde eu estive, o pessoal era bem, não tinha muito esse problema.
Mas dependendo do lugar, você acaba realmente tendo uma resistência. Né? Foi assim com Timóteo, né? Paulo fala, ninguém despreze a tua mocidade. E, sinceramente, eu não vejo problema, não só porque eu sou jovem, mas a idade, ela não pode ser um nível, né, para mensurar a espiritualidade ou maturidade. Porque tem jovem aí que é mais maduro do que pessoas com 30, 40 anos de ministério. Exatamente. Mas, de fato, Marclay, é bom que o líder ele tenha experiência, né? É bom que o líder ele passe por coisas que geralmente as pessoas passam. Mas isso não é impeditivo, isso não é um empecilho para que o jovem receba, porque quem direciona é Deus, quem capacita é o Espírito Santo. Não somos nós, com a nossa sabedoria humana, que somos capazes de fazer. Se Cristo não estivesse, o Espírito não conduzir, nada somos. Então, eu não tive resistência, pelo menos não foi claro isso, ninguém chegou, nunca ouvi falar de pessoas que, ou comigo ou com alguém, mas eu acredito que tem lugares, sim, que as pessoas acabam julgando, acabam menosprezando, se achando, sei lá, superiores aos jovens, pelo fato da idade, ou por serem casados, né? Aqui eu acho que dos dois ali, só eu sou casado, né? Da gente. Dos dois, você é pastor. Dos dois. E de nós três, eu sou o único que sou pai. Então, já tem um conhecimento aí. Então, eu acho que não é impeditivo, inclusive aquele livro, né, que você me deu, né, o Jovem Líder, o Bispo Caleb fala muito disso, que a maturidade, ela não é pela idade, sim pela capacidade do Espírito Santo. Então, é bobeira achar que você vai deixar de colocar um jovem como líder, porque ele não é capaz pela idade. Mas a gente tem que olhar a maturidade, né, e o nível de entendimento que ele tem da palavra. A questão não no sentido teológico, mas no sentido do conhecimento espiritual, né, da graça, como a palavra diz. Então, você está falando isso, é exatamente isso. A questão... Nós temos um exemplo claro na Bíblia, Davi, né? Davi, a liderança dele e o poder que Davi tem como rei, para mim, Davi foi o maior rei que já existiu, não está no nascimento dele, na capacidade dele de amadurecimento, não. Está quando o Espírito Santo de Deus desce sobre Davi, ainda menino. Quando o Espírito Santo de Deus desce sobre Davi, Davi é transformado. Davi tem um espírito nele. Tanto que Davi diz, se o Senhor vai retirar tudo de mim, só não retire o espírito de mim. Porque ele sabe que o espírito é o que faz ele ser um grande líder. Eu acho que a maturidade ela não está atrelada à idade, mas sim também a experiência, mas também o Espírito Santo de Deus faz muita coisa na nossa vida. Amém. Olha só, vocês entraram em situações agora que eu achei legal, que nós podemos agora introduzir nessa questão do cristianismo na geração atual. Nós vamos ver alguns legados. Vejam, por exemplo, nós vamos ver Abraão, amigo de Deus. Mas já vemos Isaac já entrando um pouquinho num declínio. Não no mesmo nível espiritual de Abraão. Mas quando chega em Jacó, o negócio desanda. Até que ele venha ter um encontro com Deus, né? Então nós estamos falando de 3 gerações: Abraão, Isaac e Jacó. Onde Jacó só foi experimentar o que Abraão viveu quando ele se tornou Israel. Quando houve realmente aquele encontro com Deus, ele teve aquela experiência, voltou e se arrependeu. Vemos
uma preocupação de uma geração passar para outra. Você, Diego, se preocupa com o que você vai passar para a próxima geração? Você tem noção da responsabilidade que está sobre a tua vida como supervisor distrital de jovens de Queimados? Muito. Eu falo muito isso com o pessoal, tipo, sobre essa questão de legado, sabe? De o que você vai deixar, de como as pessoas vão olhar para você, o que elas vão poder copiar de você, o quanto que você está apontando Cristo ou o quanto que você está apontando a si mesmo. Eu acho que há 2 semanas atrás a gente fez um bate-papo falando sobre maturidade e a gente estava conversando sobre isso, sobre como a gente, às vezes, tentando apontar a Cristo, nós acabamos apontando para nós mesmos apenas e criamos espelhos de nós e não de Cristo, sabe? E eu me preocupo muito com isso, de que as pessoas não venham fazer só aquilo que eu estou fazendo porque eu estou fazendo, sabe? Mas se eu estou fazendo, elas podem fazer porque é Cristo que também faria aquilo. Então, eu particularmente me preocupo bastante com isso. Presbítero Diego, a nossa irmã Rosália, presbítero, quando você for ao Rio, passa lá para tomar um café. Pode deixar, estou devendo essa visita aí faz tempo. Mas... antes de você falar, eu só vou colocar aqui, vou apertar você mais um pouquinho diante da pergunta que eu fiz para o Diego. Você tem uma filha pequena, né? E nós falamos aqui de uma transição de legado, de pai para filho e depois sucessivamente. Você tem a noção dessa compreensão do legado que você está passando para a tua filha, para posteriormente ela poder imitar os seus atos e seus feitos? Exatamente o que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Na verdade, um pouquinho mesmo. Não deu tempo de destrinchar esse assunto, mas, cara, isso aí o propósito de Deus é esse, né? Quando Deus cria o homem, ele fala, encher a terra e multiplicar e dominar. Então, a ordem de Deus é multiplicar, e é multiplicar o quê? Não só em número, mas também em consciência e ensinar ao filho aquilo que o propósito do pai. Deuteronômio vai falar nisso, né? Inculca na cabeça do teu filho, ao deitar, ao levantar, escreve no umbral da porta, escreve onde quiser, onde tiver a oportunidade de escrever, faça isso, porque é dessa maneira que ele vai viver aquilo que eu tenho, né? O problema é que, infelizmente, a gente tem vivido só de palavras, né? E o legado, ele não é somente o ensino, mas é a prática. Tiago diz, né, aquele que diz que ouve a palavra, mas não pratica, não adianta. É como um homem que olha para o espelho e logo perde a sua imagem. E para minha filha não só conhecer, mas de fato viver o evangelho, ela precisa olhar e ver que eu estou vivendo. Né? O que acontece hoje, Marclay? Infelizmente, os pais não têm sido exemplo. Eu até falei um pouquinho com a Jéssica, a gente tem conversado um pouco sobre isso na igreja. Hoje, leva em torno de um período, 6 meses, para que um jovem cristão entre na faculdade e se desvie. Né? Vamos botar que ele entre assim que sai do ensino médio, com 17, 18 anos. Pô, ele teve 18 anos na igreja, chega a 6 meses ele desvia. Né? Não teve nenhum embasamento, não teve nenhum fundamento sólido, não tinha nada ali que ele pudesse permanecer firme. Então, eu me preocupo demais com isso. Né? Tem até uma historinha que o pai vai no circo e vai com os 2 filhos, um com 8 e um com 6, e ele fala que ele pede 3 ingressos, né? Porque a partir de 5 anos, 5 anos não paga, mas depois disso já paga. E ele pergunta, o bilheteiro pergunta, quantos ingressos são? E ele fala, são 3 ingressos. Aí ele falou, quantos anos seu filho tem mais novo? Tem 6. Ele, mas se você tivesse falado que tinha 5, você não precisava pagar, porque não ia saber, mas o que eu ia deixar para ele? Como é que ele ia conhecer o pai? Né? Como é que ele ia ver eu falando isso? Então, a gente precisa se preocupar não somente em ensinar e obrigar os filhos a ir para a igreja,
mas a gente precisa, com a nossa vida, mostrar de fato o como viver, né? Provérbios 6 vai falar, 22 fala, ensina o menino no caminho, né? Pega na mão dele, vai com ele, para que ele aprenda de fato como vai viver. Tem um livro do Loren, né, o fundador da Jocum, que ele fala que ele aprendeu muito com a mãe dele a questão do sobrenatural, né? Um dia ele foi comprar um negócio para a mãe e perdeu dinheiro. E ele chegou em casa triste, com medo da mãe brigar, e falou, mãe, eu perdi o dinheiro. E ela, meu filho, onde você perdeu? Mãe, eu não lembro. Filho, vem cá, vamos orar. Eles oraram e o Senhor revelou onde o dinheiro estava. E eles foram lá e pegaram. Então, ele fala que aquilo marcou a vida dele, porque o que ele viveu foi por causa da mãe e do pai. O pai também era um homem de Deus. Então, se eu não somente falar, mas se eu não mostrar para minha filha, não vai ter legado. Né? O que você falou, Abraão passou a Isaac aquilo que ele recebeu do Senhor. Né? Isaac, talvez por ser a promessa, vamos dizer assim, um milagre, né? não teve esse critério de viver pela fé nesse sentido, mas ele transmitiu aos seus filhos, Isaac, Jacó e Esaú, e assim depois ele teve um encontro, Jacó teve um encontro e transmitiu aos filhos. Tanto é que José, né, a Bíblia não fala como, de que maneira, mas José, ele viveu através do Senhor, né, através da submissão e da adoração ao Senhor, a ponto de, quando a mulher de Potifar vir tentar deitar com ele, fala, longe de mim pecar contra o meu Senhor. Né? Então, Jacó tinha incutido isso na mente, no coração dele. É claro que ele sofreu e precisou aprender, mas, de fato, ele tinha dentro dele esse conhecimento. Então, ele não somente ouviu, mas viveu aquilo que o pai tinha falado. Então, eu acho que, para minha filha ver e viver, para ela, a experiência dela, ela precisa vir e aprender de mim a minha experiência. Amém. Atos 1, versículo 1 vai dizer tudo que Jesus passou a fazer e ensinar. Então, eu acho que se nós não fazermos, nós não estamos passando nada para frente, né? A testemunha, ela remete a isso, né? A testemunha na Bíblia, ela não é somente quem viu, mas quem participou, né? Os 12, os 11, vamos botar assim, porque Judas já tinha... Eles não somente viram Jesus, mas andaram e participaram do ministério dele. É isso que é interessante. Amém. Quer falar, Diego? Oi? Diego parece que fica curioso ali. Veja uma coisa interessante. Nós falamos com respeito à idade, né? Com respeito a julgar que o jovem talvez não seja maduro o suficiente, como aqueles que têm uma experiência de vida mais longa. Isso pode ser uma verdade? Também pode. Né? Não podemos descartar também a experiência dos mais velhos. Né? Até porque, se nós estamos hoje na situação que nos encontramos, é porque eles tiveram os seus momentos, as suas experiências. Mas eu acho legal um texto de Salmo, né? Ele começa no capítulo 119, versículo 9, de que maneira poderá o jovem guardar o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Poxa, maravilhoso. Mas quando chega no Salmo 119, versículo 98, a partir do versículo 98, ele diz assim: os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então,
podemos então dizer que o cristianismo, vivendo de acordo com a palavra de Deus, produzirá em nós então uma maturidade, ao ponto de sermos mais sábios que os inimigos, mais entendidos do que os idosos, e vamos conseguir desviar o pé do mal. Mas só que agora a gente está vendo de uma pessoa, de um escritor, que colocou da seguinte maneira: tudo que ele escreveu, que ele mostrou que ele era bem sucedido, ele arremeteu à palavra de Deus. Estudar a Bíblia, Tiago, se tornou um grande desafio para alcançar esse sucesso? Estudar a Bíblia? Isso. Eu acho que sempre foi um grande desafio de todos, não só dessa geração, mas de todos, porque a única forma que Satanás tem ou uma das únicas formas que ele tem para te derrotar, é quando você não sabe a verdade, quando você não sabe a palavra. E quando você lê a palavra, você tem alimento, você tem base para confrontar. E em todo tempo, Satanás não quer que você leia a palavra. E nessa geração, especificamente, já que a gente está falando de geração, fica ainda mais difícil. Porque o Instagram é prioridade, porque Facebook, YouTube, e a palavra acaba ficando para escanteio, ficando para a última opção. Quando eu estiver dando tudo errado na minha vida, eu vou lá dando uma olhada. E não é assim que funciona. Você pode realmente ler uma parte na Bíblia, se sentir muito cheio de Deus, mas você precisa saber o que está escrito em toda a Bíblia, em toda a palavra, o contexto. Sempre foi um desafio, não só da minha geração, mas de todas as gerações, é a palavra de Deus, porque Satanás tenta de todos os jeitos você não conhecer a verdade, porque se você conhece a verdade, você consegue confrontá-lo, você consegue saber de onde você vem, qual é o caminho, o que você tem que fazer, de onde viemos, para onde vamos, e Satanás não quer isso. Então eu acho que é um desafio, sempre foi, e eu acho que na nossa geração é um desafio ainda maior. Diego, esse contexto, né, vai mostrar também uma realidade, né? Aponta para a palavra. Nós vemos existe uma dificuldade para ler, né, para estudar a Bíblia, né? Como o nosso irmão Tiago aqui participou e comentou muito bem, nós estamos tendo facilidade de encontrar as coisas mastigadas. E isso atrapalha o desenvolvimento intelectual. Porque se você tem que aprofundar, você vai ter que pesquisar, você vai ter que gastar tempo. Né? E hoje você digita, eu quero falar de um assunto, Google, né? Amigo Google, me dê o que você fale a respeito disso. Você não somente tem os textos, como tem pessoas abrindo aquele contexto todinho e te enchendo de informação. Ou seja, o nosso alcance tecnológico se tornou uma doutrinação de nossa mente para nos tornar um pouco preguiçosos no sentido de estudo. E você é um estudante, né? Está fazendo faculdade, seminário ao mesmo tempo e ainda é supervisor distrital de jovens, filho, irmão, amigo. Tudo isso, como o nosso irmão Tiago comentou aqui, pode querer te tirar desse momento de estudar a palavra de Deus. Como resistir isso, meu irmão? A primeira coisa que, assim, eu penso é que não dá para encarar a Bíblia como se fosse apenas um instrumento de ascensão social ou de mostrar como eu sou bonzão. Tipo assim, olha como eu domino a Bíblia, olha como eu falo bem da Bíblia, sabe? A Bíblia, ela mais do que apenas um instrumento de fazer pregações boas, ela é um instrumento de Deus falar com a gente também. Então, eu acredito que é sempre importante ler, sabe? Ou esperar ouvir alguma coisa, sabe? Mais do que simplesmente chegar na internet e ouvir experiências de outros, eu acredito que a experiência própria de cada um no texto, sabe? Vale muito. Então, assim, às vezes, você leu o texto e pensou uma coisa, o Espírito Santo ministrou uma coisa ao seu coração naquele texto,
E aí, quando eu ler, aquele texto já vai ter um outro sentido, sabe? Então, eu acredito sempre nisso. E então, eu particularmente penso muito, tipo, a Bíblia ela não pode ser apenas um instrumento para eu me dar bem na hora que fizerem uma pergunta na igreja, na hora que fizerem uma pergunta na live, na rua, enfim. Ela precisa ser um dos caminhos pelo qual Deus fala comigo. Então, ela é importante nesse sentido. E posso continuar? Pode? E o que eu vejo é muito disso, de a gente encarar a Bíblia como apenas um instrumento, sabe? Tipo assim, eu vou pegar agora, vou abrir aqui e Deus vai falar comigo para eu falar com as pessoas, sabe? Tipo, calma, meu filho. Às vezes Deus vai falar só para você mesmo. Não tem necessidade de passar para o outro, sabe? Existem textos que Deus vai falar com você e acabou. E agora, a gente lendo Salmo 119, eu lembrei do que a gente estava falando logo no início, né? Sobre como é duro ouvir o evangelho. E aqui, na verdade, está falando justamente o contrário. Como são doces as suas palavras, sabe? Eu acho que é muito do lugar onde a gente se encontra para ouvir também, do que a gente está querendo. Porque certamente Davi, em alguns momentos, achou a palavra de Deus dura também. Quando Natan chega para ele e fala, ó, você errou, eu tenho certeza que ele achou, tipo, caramba, que duro, né, ouvir isso. Mas você analisar o geral, as palavras de Deus para nós são doces, sim. O que acontece é que às vezes o nosso ouvido não quer ouvir essas palavras, sabe? Então o problema não é na palavra, o problema é no ouvido de quem ouve. Presbítero Diego, a nossa irmã Yolandes aqui colocou: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pecar ainda é a palavra, para não pecar, ainda é a palavra que liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A nossa irmã Yolandes está sempre participando conosco de nossas lives. Produzir, então, uma maturidade passa por esse nível de conhecimento. Não conhecer nos faz fadigados, talvez, a enfrentar dificuldades em um contexto de um cristianismo atual, porque eu não conheço, né? Eu cito muito o exemplo que as normativas de trânsito que estão aí regulamentadas. Faço uma pergunta aqui: todos vocês atravessam a rua na faixa de pedestre? Continuamente? Se a gente for levanta a mão quem atravessa e nunca trocou isso daí. Peraí, mas eu estou errando. Mas eu tenho um conhecimento que aquilo é errado. Estamos consultando pouco a palavra de Deus para ver onde temos cometido os erros ou estamos cometendo com consciência, presbítero Diego? Então, primeiro, para eu responder essa pergunta, eu queria deixar uma coisa clara aqui. Eu acho que essa discussão de a Bíblia é importante ou não é, eu acho que já passou do tempo, porque ou é Bíblia ou é inferno, não tem meio termo, né? Ou eu conheço o que a palavra de Deus tem para mim, ou eu não sou cristão. Ou eu vivo qualquer fábula, qualquer coisa, ou eu sou cristão ou não sou, né? Então, a gente já parou, a gente tem que parar com procurando um álibi para ler pouco a Bíblia ou não lê-la, dizendo que o que Cristo fez foi suficiente, eu só preciso saber disso. Né? Aí eu entro na sua pergunta, né? Onde eu sei o que é pecado, o que não é, cortar cabelo é pecado, usar calça é pecado, né? Adulterar é pecado, fumar é pecado. Então, se eu conhecer a palavra de Deus, né, existe uma diferença no a gente saber e não fazer, e entender que quando eu vivo a palavra, naturalmente e consequentemente, eu não vivo mais para mim. É o Espírito Santo que habita dentro de mim, né? Então,
Então, a gente vai parar com aquele negócio de, poxa, eu vou fazer agora ou não faço? Porque a sua mente já foi transformada. A sua mente, o seu coração já estão sendo gerenciados pelo Espírito Santo, né? E a questão é, pecar, quando eu peco premeditadamente, eu mostro que o Espírito Santo não habita dentro de mim, né? Então, é claro que ninguém aqui é perfeito a ponto de não pecar. Mas a questão é, se eu peco, o pecado tem que ser algo que não seja premeditado, seja uma expressão maior da minha carne, né? Eu vou dar um exemplo. Alguém passa e não sei, eu falo alguma coisa sem querer, uma brincadeira que magoe alguém. Eu não tive a intenção de fazer aquilo, mas é claro que você brincando, você tem a oportunidade de magoar alguém, né? Diferente de eu saber o que você fica chateado, você fica triste, e eu, de propósito, pensando em algo, eu vou te magoar, né? Então, quem age dessa forma, nitidamente não tem o Espírito Santo agindo, né? Agora, quanto mais eu me aprofundo na palavra de Deus, quanto mais eu deixo não só conhecer a palavra, mas quanto mais a palavra entra em mim, entra na minha mente, no meu coração, automaticamente eu vou deixando de fazer ainda muito mais. E que Jesus fala no Sermão do Monte, que não é o que eu faço que é o problema, mas é o que está dentro do meu coração, né? Então, a questão de conhecer a palavra e viver a palavra, ela não é mais uma opção para quem quer viver o cristianismo. Se você é cristão, de fato, a palavra habita dentro de você, de nós. O cristão sem a palavra não é cristão, né? Uma vez perguntaram para um pastor o que é mais importante, a oração ou a palavra, a leitura, o estudo da palavra. Ele falou assim, aí ele devolveu com uma pergunta, o que é mais importante para um pássaro, a asa esquerda ou a asa direita, né? Não tem como viver uma vida cristã sem oração e sem leitura, né? Lógico, aí tem as práticas, disciplinas espirituais, a caridade, o jejum, enfim, as outras coisas. Mas a oração e a palavra de Deus são o meio qual eu me relaciono com meu Pai. Se eu não tenho oração e não tenho palavra, eu não vou me relacionar com quem? Né? Com o fruto da minha imaginação, com o evangelho que eu crio. Então, a questão do pecado, ela vai se dar muito nessa questão de eu não ter a palavra dentro de mim. Foi o que a irmã falou aí, né? Citou o versículo. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Davi decidiu, Senhor, eu vou fazer com que a tua palavra seja a minha vida, a ponto de que eu respirar, eu estou respirando a sua vontade, né? Então, essa é a nossa questão. A gente tem que parar com esse negócio, né? Eu tenho que ler 20, 50 capítulos, 100 capítulos por dia, eu tenho que ler um versículo. Não existe isso. Existe o seu momento com Deus, o seu momento... Tem dia que você vai ler um livro inteiro por dia, tem dia que você vai ler 3 versículos e Deus vai falar, vai ministrar da mesma forma. Não existe uma medida. Existe, sim, a intenção e a vontade de buscar o Pai, buscar o Senhor, e aquilo que o Espírito Santo tem. Amém. Nós já estamos há mais de 1 hora aqui de live, né? Parece que o negócio vai se estendendo, tem bastante irmãos participando conosco aqui. E eu vou entrar agora em um assunto, para nós já caminharmos já para a final da live. Eu gostaria que vocês pegassem vossas Bíblias aí no livro de 1 Timóteo. Nós vamos ver os conselhos de Paulo a um jovem, né? A qual ele entendia que deveria instruí-lo para ser um grande líder na igreja, entendendo até que ele fosse seu sucessor, né, na administração e no cuidado da igreja do Senhor. E logo no versículo 1, eu acho maravilhoso as apresentações do apóstolo Paulo, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus. Então, nosso Salvador, tudo ele arremete que o que acontece na vida dele procede da parte de Deus. Mas agora ele começa assim, olha... 1 Timóteo o quê?
1 Timóteo 1, versículo 1. Vai dizer assim: a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Verdadeiro filho na fé. Ele apresenta um conceito que filhos não são gerados somente dentro do ventre, não é? Ainda que ele trate como gerado nas entranhas, né? Mas ele vai dizer assim, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Isso apresenta uma transição de legado muito interessante. Porque ele fala assim, você é meu verdadeiro filho na fé. Eu estou cuidando de você, eu estou te instruindo. E você está preparado para dar seguimento ao que eu estou te ensinando. E lá no capítulo 4, a partir do versículo 12, de 1 Timóteo, aí se você avançar um pouco, 4, nós até falamos, né, a respeito. Ô Jesus! 4, versículo 12. Vai dizer assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, e aí eu vou usar para vocês, hein? Torna-te exemplo, torna-te padrão, o exemplo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a imposição das mãos do presbitério. Medita nessas coisas, nelas sê diligentes, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Parece que a gente está assistindo um homem radical instruindo aquele que ele entendia que seria seu sucessor, aquele que daria continuidade ao seu legado, né? À sua transição. Mas, historicamente, a gente não vai ouvir falar muito de Timóteo. Né? Parece, ele recebeu isso daqui. A gente vê até ele indo às igrejas, né? E sendo instruído como deveria escolher os líderes. A todo instante, o apóstolo Paulo fez isso. Um processo de transição aos filhos da fé. Como nós conversamos anteriormente, mas tudo isso foi mediante a quê? Olha, Timóteo, olha, Diego, olha, Tiago, olha, presbítero Diego. Agora vocês vão ser instruídos pelo que eu fiz. Mas vocês vão transmitir dessa forma. Sejam vocês este padrão. Sejam vocês este cristão. Cristão, pequenos Cristo, aqueles que imitam o Senhor Jesus Cristo. Esse imitar para esta geração atual tem sido um grande desafio para sermos aceitos. Parece que não há muita aceitação quando você é cristão no meio social, né? Nós estamos quebrando paradigmas em todas as outras áreas, né? Do trabalho, você hoje já pode ir com o cabelo pintado, né? E colorido, e você lá já não olha mais você de maneira diferente. Mas parece que quando você se torna este padrão, o ambiente se torna estranho. Você é um estranho porque você está querendo viver essas regras? Você quer ser o certinho? Você está tentando parecer melhor do que os outros? Como agir, irmãos, né, diante de um preconceito que não é tão explícito, mas é presente nos nossos dias? Diego parece que já está com a mão levantada. Fala conosco, Diego. Eu acredito que a primeira coisa é que isso é fruto do que, como eu falei no início, o que a igreja deixou que pensassem, sabe? Nós não somos
eu tenho uma frase que eu gosto muito que o Júnior fala, é que a igreja não é o Newton Júnior, pastor Newton Júnior. Não, a igreja não é um antro de pessoas curadas, sãs, limpas, mas um lugar com muitos pecadores, sim, com muitas pessoas com defeitos, pessoas que precisam ser tratadas em muitos aspectos. E eu acho que a gente, por muito tempo, deixou que o mundo achasse que nós éramos os perfeitões. Aquele livro que eu falei, que eu estou lendo sobre arte, o autor ele até fala sobre como o mundo, né, ele enxerga a igreja, sobretudo no Brasil. É uma massa de manobra, alguém que vai ser decisivo numa instância política, que segue sem pensar muito bem no que está seguindo, é muito fácil de ser guiado, controlado por qualquer palavra que vem. Então, o mundo, ele meio que se fecha todas as vezes que a gente aparece, porque acredita que a gente vai querer matá-los, porque nós somos os perfeitões, e aí a gente não é perfeito, então as pessoas sempre vão olhar assim, tipo, você acha que é melhor do que eu? Então eu acho que o primeiro ponto que nós devemos agir para sermos de fato igreja, né, levarmos Cristo de fato às pessoas, é mostrar que nós não somos melhores do que elas, que nós temos falhas, que nós também cometemos erros, que no ambiente, né, a gente também pode errar, sabe? E que nós não somos melhores do que elas. Nós podemos sim ter discernimento de algumas coisas, sabermos alguma coisa que ela não sabe naquele momento, sabe? Mas também eu acredito que nós estamos aprendendo uns com os outros. Então, às vezes, uma pessoa que não é da igreja, ela também pode me ensinar alguma coisa, sabe? Ela pode me ensinar como lidar numa situação, ela pode me ensinar como agir em determinada, com relação a alguma coisa, sabe? Hoje em dia, por exemplo, a gente debate muito sobre a questão da homofobia dentro da igreja, sobre o racismo também, sobre machismo, e como que essas pautas elas foram muito trabalhadas fora da igreja, sabe? E dentro da igreja a gente não ouve. A gente acha que a igreja não tem questões homofóbicas. Eu não estou falando que ser homossexual é correto, sabe? Mas a gente, dentro da igreja, parece que acha que todo mundo abraça as pessoas, que todo mundo é antirracismo, que todo mundo não é machista, e são coisas que o mundo tomou essas questões para si e fala sobre elas, e a gente precisa ouvir também o que eles estão falando e ponderar. O que isso ali pode tem alguma relação que pode melhorar como a gente é visto pelas pessoas fora da igreja. Presbítero Diego. Então, o mundo olha para nós com a certeza que nós somos, que detemos o verdadeiro conhecimento. Oi? Super-homens. Isso. Que em nós há a perfeição. E, de fato, nós fomos salvos para manifestar, né, algo que o mundo não tem. Então, todo cristão, ele não só deve ser o espelho, ser o exemplo, mas a sua vida deve ser pautada nesse exemplo. Mas aí a gente precisa entender a motivação, né? Para que eu tenho que ser o exemplo? Para mostrar que eu sou melhor? Não, muito pelo contrário. Aí entra a humildade. O que é a humildade? É considerar o meu próximo superior a mim, né? Paulo fala em Filipenses 2, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Que ele não usou nenhum privilégio da divindade, mas ele veio como servo. Como servo, ele se humilhou. Ele mostrou que o Filho de Deus veio para servir. Então, nós, no nosso ambiente, vamos botar assim, secular, fora da igreja, nós temos que mostrar que em nós há, sim, o amor, né? Sim, essa manifestação
do Espírito de Deus. E, de fato, vão ter pessoas que vão fazer chacota, vão perseguir a gente, né? Mas isso também é até uma maneira de demonstrar, de crer na palavra e ver que estamos fazendo a coisa certa. Porque todo aquele que tem em si justiça própria vai olhar para o próximo e vai achar que ele é inferior, né? Então, ele não deve, ele não merece. Então, toda vez que a gente fizer algo que para a pessoa está sendo melhor do que ela faria, do que ela é, isso incomoda. Então, de fato, a gente não precisa nem se preocupar. Às vezes incomoda, né? O chefe que persegue a gente, um colega que vira a cara. É ruim, né, a um princípio, mas a gente precisa entender que dessa forma Cristo está sendo manifesto. Dessa forma que Cristo está sendo, né, que a gente está refletindo a Cristo. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. Timóteo, assim como você aprendeu de mim, viu como eu faço, como eu aprendi do Senhor, né, da maneira que eu fui instruído por Jesus, eu quero que você seja dessa mesma maneira, né, que você seja um exemplo e uma imagem de Cristo para essas pessoas, para esses que te ouvem, para esses que te analisam, para esses que se mostram seus ouvintes. Né? Então, dessa maneira, você vai se salvar e todos aqueles que te ouvem vão poder provar que você realmente é o Filho de Deus. Né? Dessa maneira, você vai conseguir, como o apóstolo Paulo fala, né? Combater o bom combate. Né? Então, Paulo tinha certeza que tudo que ele podia, ele fez para que Cristo fosse manifesto. Ele fala, né? Eu esmurro meu corpo para que depois de pregar, eu mesmo não seja reprovado naquilo que eu falei. Então, nós devemos entender isso e viver, de fato, aquilo que a palavra tem nos guiado a viver. Amém. Tiago, né, o Senhor Jesus, ele vai dizer assim, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa, eu acho isso maravilhoso, vos perseguirem, vos caluniarem, né? E aí ele cita o exemplo assim, porque assim foram os profetas antes de vocês. É fácil ser perseguido, meu irmão? Você tem que liberar o seu áudio. Esqueci. Tá com barulho aqui. Não é fácil, pelo contrário, é muito difícil. Eu já passei por isso, não diretamente, mas indiretamente. Você, como ser humano, você conhece quando o semblante de uma pessoa muda quando ela sabe que você é um cristão, né? Tem um problema na igreja como um todo, que é o seguinte, como ele citou da questão do homossexualismo, do machismo, enfim. Lá atrás, isso de certa forma foi gerado de um certo ódio, porque eu entendo que não tinha tanta informação e a maneira de se pregar o evangelho era diferente. E isso se gerou um ódio hoje na nossa geração. Então você tem pastores muito famosos, como o pastor Silas Malafaia, que são taxados como machistas, como homofóbicos. Por quê? Porque lá atrás, em suas pregações, em como ele fez a sua fama, ele bateu muito e amou pouco. Isso é um fato. E isso aconteceu diversas vezes em diversas igrejas no passado. É preciso entender o seguinte, nós não somos a comunidade LGBT, nós não abraçamos a comunidade LGBT, mas nós temos que amar os humanos que estão lá. Nós temos que amar as pessoas, as almas que estão lá, porque nós temos que ter a preocupação com as almas. Nós temos que olhar que ali tem um ser humano, e é um assunto muito delicado até para se falar, que tem um ser humano precisando de ajuda, precisando de um abraço. Porque se você for conversar com 90% de homossexuais, eles já sofreram ou passam violência de alguma forma. E a igreja, ela não tem que ser a apoiadora da causa, mas ela tem que mostrar que há uma nova realidade.
há uma esperança. Existe algo maior que isso, existe amor, porque eu acho que a maior palavra que Jesus pregou foi o amor. Jesus foi perseguido, foi humilhado, mas em todo momento prevaleceu o amor pela humanidade, prevaleceu a fé, a esperança. E Jesus deixa bem claro para os discípulos: olha, se vocês crerem, farás coisas melhores que eu fiz, farás maiores do que eu fiz. E isso não é ser maior que Jesus, mas Jesus está dizendo: olha, a fé de vocês, se for tão grande, vocês vão fazer coisas que eu não fiz. O amor, eu acho que é a ponte de entrada para a gente se comunicar novamente com a sociedade, porque a gente foi taxados como cristãos meramente machistas, como cristãos com problemas, e não somos assim. Nós somos só taxados por isso. E da mesma forma que eles nos olham diferentes, eles precisam também entender que existem seres humanos do outro lado que erram, que existem seres humanos que cometem erros, cometem falhas. Eu tenho certeza que muitos pastores famosos que lá atrás bateram, hoje se arrependem, mas as pessoas não conseguem enxergar isso, porque tem os juízes da internet, porque da informação, enfim. O amor, eu acho que é o que tem que prevalecer, porque a perseguição ela vai existir, e Jesus alertou isso para nós. Mas o que fica é o que vai valer a pena, é a esperança, é a voz que nos move. Eu acho que cada perseguição nos deixa mais forte, não pelo que está nos perseguindo, mas nos deixa mais forte dentro de nós, mais preparados para confrontar. Eu acho que se tiver alguém escutando aí que seja homossexual ou sofreu alguma coisa de machismo, a gente não é os monstros, a gente pelo contrário, a nossa palavra, ela tem que ser amor, tem que ser arrependimento, não é passar pano, não é passar pano em cima dos erros, mas é entender que o cristianismo é a solução para o mundo. E, infelizmente, nós somos taxados por uma coisa que nós não fomos, nós não somos. Amém. Vejam uma coisa, nós estamos falando de um assunto do cristianismo na geração atual, só que essa geração atual também enfrenta os conflitos familiares. Então, dizer que não existe esse conflito para viver o cristianismo dentro de um lar, talvez seja, nós estaríamos mentindo. Existe. Eu digo a vocês que depois que eu me converti, que eu fui aprender a abraçar o meu pai, né? Hoje eu abraço meu pai naturalmente, mas eu tinha uma dificuldade enorme de abraçar o meu pai. E isso parecia um tabu. Mas foi tão recíproco, né, quando eu o abracei, né, e eu consegui dizer te amo, né, que ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e me respondeu: eu também te amo, meu filho. Eu ainda sou da geração que chega diante do pai e da mãe, bença pai, bença mãe, né? Hoje não. E aí? Fala, coroa, como é que você está, né? Então, isso parece que foi se perdendo no decorrer dos tempos. E a gente vê que uma geração anterior à nossa gostaria de viver aquele mesmo ambiente. Mas não é tão fácil assim. As coisas mudaram. As transformações estão acontecendo a todo instante. Isso seria uma perca de valores? Como é que você vê isso, presbítero Diego? Marcley, a sociedade realmente, o que ela considerava como valor e importância há um tempo atrás, hoje realmente ela não está da mesma forma, né, vamos dizer assim. E essa é uma discussão que a minha opinião, tem vários fatores, né, mas eu acredito que com essa questão aí da gente
ter muito direito, né? Hoje a gente tem direitos que a gente nem sabe que tem, a gente acabou tendo mais direito do que deveres, né? Então, quando você tem mais direito do que dever, você acaba exigindo coisas que acaba perdendo o controle. E é claro, no lugar onde tem muito dever e pouco direito, também existe uma opressão, né? Então, o nosso problema é saber que os valores, eles são importantes, né? Como foi falado aí, a discussão não é se a pessoa é homossexual, se a pessoa é negra, se a pessoa é pobre, se a pessoa é feia, se é isso, é aquilo, né? A gente precisa se relacionar com o próximo sabendo que ele é um ser humano. E como ser humano, ele é criação de Deus. Então, todos nós temos o mesmo direito e o mesmo dever perante Deus, né? E se a gente começar a dar brechas e a entrar em discussões vãs, a gente sempre vai pender para um lado, a gente sempre vai ser... vai ter aquela dubiedade, né? A dicotomia, a separação. E Deus, ele não vê isso. Deus, ele vê como todos merecedores, ou, aliás, todos carecendo da sua graça, porque ninguém presta, nenhum sequer, nenhum que está sobre a terra ou esteve, foi capaz de receber a graça, senão pela morte de Cristo, né, a graça de Cristo. Então, a gente precisa entrar nessa questão de valores, entender que os princípios são os mesmos. Honrar pai e mãe. Pai, para de perturbar e deixar de manifestar sobre o seu filho o correto, seja correção ou seja amor. O problema é que a gente entra em discussões, pode bater, não pode, a criança deve trabalhar com 14, com menos de 8 anos ou não, né? E são coisas que são discussões inúteis. Então, a gente precisa parar de perder tempo com coisas fúteis, né, vamos dizer assim, coisas que não produzem nada, muito pelo contrário, né, porque todo mundo tem opinião, cada um tem a sua opinião, e se todo mundo quiser mostrar a sua opinião e brigar pela sua opinião, né, vai ser uma pluralidade, e a pluralidade, né, ela não é necessariamente o certo, né? A verdade só é uma. Então, se a gente entender que o princípio bíblico, que a doutrina bíblica, ela é única, então a gente não tem mais verdades ou meias verdades, ou eu estou certo ou estou errado. Ou eu sigo a Bíblia, que é a verdade, ou eu não sigo, né? Então, os valores, eles vão ser cerceados nisso. A nossa Constituição é baseada no modelo cristão, né? A sociedade antigamente, por mais, talvez, católica ou não protestante, vou botar assim, né? Porque muitas coisas não são baseadas na palavra, mas existe uma moralidade, algo que era comum, vamos dizer assim, né? Acabou se perdendo, por quê? Porque todo mundo agora tem direito, todo mundo tem voz. Então, se eu acho que a mulher não deve cuidar do marido, cuidar da família, ela deve trabalhar e viver o que ela quer, então é uma verdade. Então, se é uma verdade, ela não pode ser contestada, né? Então, se a gente começar a olhar para isso, de fato, os valores vão ser perdidos. De fato, aquilo que a sociedade era unânime, hoje ela já não é mais. Né? Por quê? Porque se perdeu o valor da verdade, né? Aquele rigor do consenso. Hoje não, hoje as minorias estão tendo mais voz do que a maioria. Então, isso, infelizmente, acaba tendo essa perca de valores e princípios. O que a gente tem que valorizar é a pessoa humana, não é ideia, não é ideologia, não é pensamento. E, de fato, se for segundo a palavra de Deus, amém, vamos viver, senão, né, não precisamos entrar em discussões fúteis, vãs, por mais menosprezada
e excluir a pessoa se sinta, né, o homossexual, ou o negro, ou o pobre, enfim, né, a gente precisa entender que nós precisamos amar o próximo por ser pessoa, não por ela ser o que ela é, o que ela tem, o que ela possui, mas sim quem de fato Deus criou para ela ser, que é a criação dele, é um filho. Amém. Para nós encerrarmos, irmãos, né, fazemos as nossas ponderações finais. Cristianismo na geração atual. Vou começar com o nosso irmão Tiago, ele apresenta suas ponderações finais. Cristianismo nasceu na igreja primitiva e lá já definiu-se um padrão. Esse padrão permanece até os dias atuais ou ele está deturpado? Libera o microfone. Eu esqueço disso. Eu acho que se perdeu um pouco, né? Como o próprio irmão aí falou sobre discussões fúteis. Hoje, por exemplo, você tem a famosa bancada evangélica, né? E isso é muito ruim. É muito ruim porque nós não temos que ser a igreja que vai em um planalto, se envolve com muitas coisas, porque a gente sabe que lá dentro hoje só entra quem está no esquema, e são pessoas dentro da bancada evangélica que só aparecem para usar a comunidade LGBT para se eleger, porque isso acontece. Eles aparecem de 4 em 4 anos para bater, e eu acho que isso é uma discussão fútil, é amar como humano. Eu concordo com o presbítero Diego, mas eu acredito que muita coisa ainda prevalece na igreja. Então, pelo menos na minha parte da criação, por exemplo, eu vejo a minha criação não como a maioria dos jovens, da minha geração. Eu fui criado de uma maneira muito, assim, como a minha mãe, meu pai, foi criado, assim, na base do castigo, na base da palmada. E isso não trouxe sequela nenhuma, pelo contrário, me fez ser melhor, porque eu acredito que a própria palavra ensina para corrigir os nossos filhos. Mas eu acredito que está sendo deturpada muito por culpa até de nós próprios cristãos, que estamos nos envolvendo em situações que não era preciso. Nós estamos se esquecendo, como eu falei da música lá atrás, nós estamos se esquecendo da palavra e trazendo coisas principais que não são a palavra. Então, nós mesmos estamos deturpando a igreja. E isso é muito ruim. E cada vez que a gente vai destruindo um traço, uma tradição, a gente vai afastando mais as pessoas e a gente vai destruindo mais o pouco que talvez ainda resta de cultura, resta de doutrina, resta de fé, porque porque eu acredito que como é que pode uma pessoa querer entrar num templo, numa determinação, se ela vê lá dentro do templo que está tudo destruído, está tudo bagunçado, está tudo deturpado? Isso não pode acontecer. Nós temos que ser exemplo. Nós não temos que ser a cópia de Paulo, nós não temos que ser a cópia de Pedro, nós não temos que ser a cópia de ninguém, né? Nós temos que ser a imagem e semelhança de Jesus. Mas nós temos nosso próprio eu, nossos traços, o que nós gostamos. Mas a gente não pode trazer assuntos dentro da igreja e trazer questões dentro do templo que destruam o que a gente acredita, mesmo que seja indiretamente. Então, eu acredito que existe muito ainda da igreja tradicional, mas está sendo deturpada, e se a igreja não abrir o olho, nós vamos ter, daqui a 2, 4 anos, coisas dentro da nossa igreja que a gente não vai querer ter. Amém. Diego, diretor de jovem distrital de Queimados. Cristianismo na geração atual, né? Como eu disse ao Tiago, o
cristianismo iniciou-se ali na igreja primitiva, mas com uma ordem: ir por todo mundo, pregar o evangelho. Mas Jesus, no livro de Lucas, ele vai dizer assim, ensinando, agora não sei se foi de Lucas ou de João, é Lucas, ensinando-vos a guardar tudo o que vos tenho mandado. Então, o que é para ser falado e ensinado na igreja do Senhor para o cristianismo atual já foi pré-determinado. Então, ensinos secundários vai nos abdicar de falar de assuntos vãos, né? Como foi comentado tanto pelo Tiago como pelo presbítero Diego. Mas parece que a gente está querendo trazer esses assuntos a todo instante, a todo momento. Eu não vejo a Bíblia batendo muito nessas questões, né? Nessas discussões. Como, por exemplo, na época da Bíblia, lá dos seus escritos, não vemos falando muito de escravidão, mas vemos sim falando de aceitação, de respeito mútuo. Cristianismo na geração atual, Diego, como você está assistindo? Eu acredito que a gente, como o Thiago falou, a gente perdeu muito, porque nós começamos a introduzir questões, a introduzir coisas, como foi falado no início, de costumes, normalizar coisas, e acabou perdendo muito do que Jesus falou, né, propriamente. Hoje, no Brasil, por exemplo, a gente tem uma taxa de orfandade gigantesca de filhos que não conhecem seus pais, de filhos que estão dentro da casa dos pais, mas não têm o mínimo relacionamento com os pais, e que, se a gente for parar para pensar, isso é deixar muita coisa que a Bíblia pré-estabelecia, né, de lado, sabe? A família, ela foi sendo deteriorada com o passar do tempo, e eu acredito que isso tudo influencia diretamente. A gente hoje está vivendo, como organização, uma frieza, digamos assim. E eu acredito que é por conta disso que talvez a gente espere tanto esse avivamento que tanto se fala, que há uma promessa e que nós vamos vivenciar um reavivamento da igreja no Brasil, né? Eu acredito que muito disso porque nós deixamos parte do que Jesus falou de lado. Eu acho que a gente perdeu um pouco do equilíbrio, sabe? Normalizou algumas coisas, deixou outras coisas de lado. Você falou sobre... Você não vê muito falando disso na Bíblia, mas, se eu não me engano, Paulo, ele, por exemplo, fala: já não há mais senhor, não há mais escravo, agora nós somos um, já não há homem, mulher, filho, pai, nós somos um, sabe? E a partir do momento que a gente entende sobre unidade, que é sobre eu respeitar o outro, eu respeitar a existência do outro, né? Que a pessoa, ela tem uma vida, ela é uma alma. Eu acredito que a gente caminha para o que de fato é o cristianismo, de fato que é evangelho. É isso. Presbítero Diego, suas ponderações finais. Cristianismo na geração atual, presbítero. Então, Marclay, comparar a igreja primitiva com hoje em dia é até covardia, né? Porque os caras saíram da companhia de Cristo e foram inundados pelo poder do Espírito Santo, né? Mas hoje em dia não é diferente, né? O poder que operava naquela época opera hoje, né? O Deus não mudou. Cristo continua sendo o mesmo, né? Agora, o que mudou realmente foi essa questão da sociedade. E, assim, mais uma vez, eu torno a dizer que a cultura que nos foi deixada, né, até 300, né, depois de Cristo, antes de Constantino assumir, a igreja primitiva era massacrada, era perseguida, mas era uma igreja que crescia, né? A partir do momento que Constantino ele assume, ele faz a balaiada toda lá, mistura paganismo
começou a ter práticas que, né, como o diabo deve ter pensado, né, já que eu não posso com eles, vou me juntar a eles, né, vou fazer com que eles deixem de ser perseguidos e achem que agora está tudo bem. E esse comodismo acabou gerando, né, um grande problema para nós. Lutero foi levantado e conseguiu ali dar uma separada, mas ainda eu vejo frutos, né, de muitos homens e mulheres ao longo dessas décadas aí, esses séculos, né, tentando mostrar o verdadeiro evangelho, né? O próprio John Wesley, a sua pregação era pautada na sociedade, né, contra a escravidão, contra mulheres e crianças, né, no trabalho braçal, né, em plena revolução industrial, enfim. Então, ele lutou contra vamos botar assim, contra o sistema. E hoje a gente tem que manifestar isso ao mundo, né? Só que o nosso sistema ele é muito mais do que nessa questão cultural, e, de fato, agora a gente pode experimentar o derramar do Espírito. Hoje a consciência, hoje, como a gente falou, o acesso à palavra de Deus, ela não se compara àquela época. Hoje qualquer um pega aí, liga o celular e tem ali acesso à palavra de Deus. Mas ter o acesso à palavra de Deus não é uma coisa que a palavra está dentro de você, né, dentro de nós, né? Então, o cristianismo na geração atual tem tudo para ser melhor do que antes, no sentido da amplitude, de alcance. Mas, enquanto a gente não voltar à essência do Evangelho, o Evangelho que fala que pecado é pecado, o Evangelho que fala que a ira de Deus vai vir contra o mundo, né? Mas também fala que Cristo veio para que a ira de Deus ela fosse cumprida, mas que através do sangue de Jesus, a ira ela foi consumada na cruz, né? Então, se a gente não pregar isso para o mundo, que Jesus vai voltar como um juiz, agora ele é nosso advogado. Então, enquanto a gente não ter o mundo não ter essa consciência, e como que ele vai ter essa consciência? Através de nós. Só que, infelizmente, a gente, em vez de dar o exemplo, a gente está fazendo parte do meio, né? Então, infelizmente, a geração ela está se misturando, talvez querendo mostrar, mas em vez de influenciar o mundo, ela está sendo influenciada. Mas eu louvo a Deus porque Deus tem levantado homens e mulheres, jovens e até crianças, que têm entendido o propósito, né, de viver a essência do Evangelho, de viver a palavra de Deus, de viver o mover do Espírito Santo, não se importando com que, como Daniel e seus amigos, os manjares do mundo, mas tem de fato morrido para suas vidas e deixado Cristo habitar em seus corações, o Espírito Santo conduzir as suas vidas. Então, embora o mundo tá esquisito, né, essa pandemia maluca aí, né, mas eu creio que agora Deus tem levantado homens e mulheres que vão manifestar a vontade e o propósito de Deus, e o mundo, eu creio, principalmente no Brasil, que vai ser abalado por uma onda da manifestação do poder de Deus. Amém. Eu agradeço a vocês por participarem conosco, a Igreja Metodista Presbiteriana de Porto Patis, né? Louvo a Deus pelas vossas vidas, por estarem conosco até esse momento, né? Tomei quase 2 horas de vossos tempos, mas eu creio que foi bastante proveitoso para aquele que nos ouve. Para encerrar, eu vou somente citar o texto do apóstolo Paulo no livro de Romanos, no capítulo 2, e talvez para trazermos a essência do cristianismo para essa geração atual, para que se torne predominante, não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Acredito que assim vamos poder realmente e verdadeiramente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa geração não está perdida. Essa geração atual, ela é a geração que foi chamada para viver a essência do cristianismo ensinado por Cristo Jesus. Então, não está perdido. Porque se eu disser que está perdido, eu perdi a esperança nessa nova geração que está aí. Dos anos 90, dos anos 80, que ainda está presente, né? Dos anos 90, do ano 2000. E agora 2020 que está vindo por aí. Então, eu não tenho filhos, mas eu tenho uma sobrinha. Eu acredito na minha sobrinha, que vai ser uma mulher de Deus.
né? Eu acredito no Arthur, que é irmão lá do nosso irmão Tiago, vai ser um homem de Deus. Eu esqueci o nome da irmã a caçula, do nosso Daiane. irmão. Oi? Daiane. Daiane. Eu acredito que ela vai ser uma mulher de Deus. Que a Alice vai ser uma mulher de Deus, que vai transformar o ambiente, o local onde ela se encontra. Mas por quê? Porque essa geração presente, que hoje fala para os mais novos e talvez também para os mais antigos, nós não desistimos de buscar a essência do cristianismo verdadeiro e real. Então, que Deus os abençoe, para que vocês continuem sendo este exemplo, né? Para que vocês continuem sendo a carta escrita pelo Senhor para testemunhar as grandezas desse Deus maravilhoso. Muito obrigado mesmo a todos que nos assistem, que Deus os abençoe, deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo e até uma próxima live, né? Espero convidar esses irmãos outras vezes para outros assuntos. As nossas lives com respeito a esses assuntos nós vamos mudar o dia, mas por enquanto permanece, hoje vai ser a última vez que vai ser transmitido na terça-feira. Nós vamos tentar fazer um outro dia, devido aos nossos cultos que estão retornando para a glória de Deus. Amém? Obrigado, Diego. Obrigado, presbítero Diego. Obrigado, Tiago. Deus os abençoe. Deus abençoe vocês também.